Sabe o que é isso? Charuto. Jan, 1969. Charutos Oliver. Nós entregamos em qualquer lugar do Brasil. E hoje a aula vai ser um pouco diferente. Então, eu me sinto mais à vontade em bater esse papo com os senhores, fumando meu charutinho, tranquilo, sem estresse, sem preocupações. Se você ficar até o final, uma coisa eu te garanto, você não vai ser mais o mesmo. Eu te desafio, está feito o desafio. Você não vai sair desta aula do mesmo jeito que você entrou. Você não vai. Primeiro eu quero deixar a indicação de um livro que foi inclusive o primeiro livro que eu li na minha vida. Foi o primeiro livro, repito, o primeiro livro que eu li na minha vida. E é o livro mais poderoso, mais complexo e completo, de uma sabedoria estarrecedora. É o livro mais foda no nosso linguajar, para que você entenda de fato, que eu já li e leio todos os dias na minha vida. Esse livro ele tem o poder de te fazer prosperar. Esse livro ele tem o poder de te fazer ser aprovado no seu concurso público. Esse livro ele tem o poder de te fazer ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom patrão, um bom funcionário. Esse livro ele tem o poder de mudar a sua vida. Eu acho que você já deve imaginar de qual livro eu estou me referindo. Todos os dias, antes de eu começar a minha madrugada com direito, da meia-noite às 6 da manhã, é um ritual, é sagrado para mim. Eu primeiro faço a leitura da palavra de Deus. Então, é 1h, 45 minutos, entre 45 minutos a 1h no máximo de leitura bíblica, para depois eu ir ler os meus livros de filosofia, de direito, jurisprudências novas, doutrinas, montar aula, montar questões, gravar vídeos. De todos os livros que eu já li na minha vida, o mais poderoso e o que verdadeiramente tem o poder de mudar a sua história é esse daqui. É a palavra de Deus. Então fica aí uma dica para você. Bom, para você que não está entendendo nada do que está acontecendo, deve estar achando que o professor tomou umas, deve estar achando que o professor bebeu, porque nós falamos em sala de aula sobre as fontes do direito administrativo, normas, jurisprudência, doutrina, costume. Foi explicado que a norma, que é a lei em sentido amplo ou estrito, é a fonte primária do direito administrativo. As demais são fontes secundárias, exemplo, costume, jurisprudência, doutrina, são fontes secundárias, princípios gerais do direito administrativo, são fontes secundárias. Eu expliquei para os senhores uma observação acerca da jurisprudência, que a jurisprudência por si só é um conjunto reiterado de decisões. O Tribunal X, o Tribunal Y, o Tribunal A, o Tribunal B, quando se depara com uma situação específica, ele sempre tende a ter a mesma posição.
Então, chegou lá, vamos julgar o coco. O coco é verde ou amarelo? O tribunal X falou que é verde. O tribunal Y, verde. O tribunal A, verde. O tribunal B, verde. Logo, temos uma jurisprudência, um conjunto reiterado de decisões dos tribunais. Só que eu falei para os senhores que a jurisprudência por si só é uma fonte secundária. Porém, a jurisprudência, quando tem força de lei, se torna fonte primária. Ou seja, existe a súmula vinculante número 11 do STF, que regulamenta o uso de algemas, certo? Traz a forma lícita do agente público utilizar desse mecanismo, né, que é a algema, juntamente com a Lei 8856, certo? De 2016, se não me falha a memória. Temos também aí a súmula 711, que trata dos crimes continuados ou crimes permanentes, e diversas outras leis, e diversas outras, jurisprudências com força de lei. Então a jurisprudência, quando ela tem força de lei, ela se torna fonte primária. Se a jurisprudência é uma jurisprudência crua, ou seja, é simplesmente um conjunto reiterado de decisões dos tribunais, é fonte secundária. Nós também falamos sobre os princípios expressos do direito administrativo, que é o LIMP, previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. A administração pública só faz aquilo que a lei determina que ela faz. Ela não faz o que quer, ela não faz o que acha que é o correto ou deixa de achar o que é o correto. Ela não age a seu bem-prazer. Não, ela age de acordo com o que a lei a orienta, de acordo com o que a lei a determina. Isso é princípio da legalidade. Princípio da impessoalidade. A administração pública, quando eu me refiro à administração pública, você sabe que eu me refiro aos órgãos, aos agentes, aos entes, a tudo. A administração pública direta, União, Estado, DF, município. A administração pública indireta, fase, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. A administração pública, quando se refere ao princípio da impessoalidade, previsto ali no caput do artigo 37, vai dizer que é proibido a autopromoção do agente. Vai dizer que sempre o interesse é público, nunca o interesse é pessoal. Eu nunca vou trabalhar para atender uma finalidade pessoal, sempre é para atender uma finalidade pública. Revisãozinha básica, para mim falar com os senhores o que eu tenho para falar, e é algo muito importante, tá? E as pessoas que mais participarem, no chat, as que estiverem mais comentando no chat, então já deixa seu like, já se inscreva no canal, vai ser sorteada e vai ganhar o Oliver Turbo, tá? As pessoas que mais estiver comentando no chat aí, vai ganhar o Oliver Turbo, vai ser sorteado com o Oliver Turbo, que é esse suplemento cerebral aqui, que é a pílula da inteligência, que eu tomo, tá vendo? Tá aqui no meu escritório, eu tomo, tá? Eu tomo, ok? Então, falamos também sobre o princípio da moralidade. Moral é aquilo que a administração pública dita como moral. A moralidade subjetiva pouco importa. Não interessa o que você acha que é moral. O que interessa é o que a administração pública dita como moral. É isso que interessa. É ela que manda. Poxa, eu como policial militar não acho moral apreender o veículo em uma blitz rotineira de trânsito, trabalho no portfólio trânsito do padre da minha igreja, que orou e me abençoou para mim ser aprovado no meu concurso. Foda-se. A administração pública fala que é moral porque você tem que respeitar a lei, tem que respeitar o princípio da legalidade. Então, se o carro está irregular, você tem que fazer apreensão. Isso é moralidade pública. Talvez na sua moralidade pessoal, talvez na sua moralidade subjetiva, não seja ético, não seja correto você prender o seu próprio filho, que comete crime em flagrante delito, prender a sua própria mãe, que comete crime em flagrante delito, prender a sua própria esposa, que comete crime em flagrante delito. Mas para a administração pública, isso é moral. Falamos também sobre o princípio da publicidade, onde entendemos que todo o ato da administração pública é público, é transparente. Trouxe, inclusive, o exemplo daquele policial que fala, não me filma, não te dei autorização, o mesmo estando em serviço fardado, não tem essa prerrogativa, não tem o direito. Por quê? Porque ele está prestando um serviço público, atendendo o interesse público, agindo em finalidade pública, logo deve-se respeitar o princípio da publicidade, o princípio da transparência.
Falei com os senhores também acerca do princípio da eficiência. E antes de ir para o princípio da eficiência, eu usei de um exemplo interessante, ainda no princípio da publicidade, e até questionei em aula sobre essa vontade, essa energia empenhada pelo nosso Congresso, pelo nosso ministro da Justiça, que hoje é, infelizmente, o Lewandowski, que para mim é um baita do hipócrita, é um desarmamentista, mas que quando se aposentou do STF, ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, tornou-se ministro da Justiça do atual governo Lula, e a primeira coisa que ele fez foi renovar o seu porte. Então ele foi na Polícia Federal e renovou o porte de arma. Mas é um cara desarmamentista, né? Armas, para mim, para você, no máximo estilingue e olha lá. Há um empenho dessa corja, desse povo, em colocar câmeras corporais nos policiais. Em respeito ao princípio da publicidade, em respeito ao princípio da transparência. Ok, tudo bem, faz sentido. Mas que tal nós colocarmos também câmeras nos agentes públicos? Não são agentes públicos os agentes políticos? Não são agentes públicos os ministros do STF? Os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ? O presidente? Vamos colocar a câmera em toda a administração pública, nos agentes políticos, seja do Poder Legislativo, do Executivo, nos magistrados. Vamos colocar, se é para respeitar o princípio da transparência, da publicidade, não vamos colocar só a câmera no peito do policial. Vamos colocar em toda a administração. Então eu fiz esse questionamento em sala de aula para que o senhor e a senhora se recordem acerca do princípio da publicidade. E o princípio da eficiência passou-se a integrar o rol taxativo, né? Por quê? Porque o princípio expresso é o LIMP. Não existe outro princípio expresso. LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Os demais princípios da administração pública são princípios implícitos, não são princípios expressos, ou seja, que estão claramente visíveis na Constituição, escritos de forma expressa na Constituição. Não, os princípios implícitos são aqueles que entendem que a Constituição fala-se deles de forma indireta. O princípio da publicidade, o princípio da eficiência passou-se a integrar o rol dos princípios expressos 10 anos após a promulgação da nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal é de 1988. Até 1997 era LIMP, P mudo, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Em 1998, 10 anos após a promulgação da Constituição Federal, nós tivemos a aprovação da emenda constitucional trazendo o princípio da eficiência. Significa o quê? Revisãozinha básica. Que o princípio tem que ser o quê? O princípio da economia, o princípio da agilidade, o princípio da proatividade. É trabalhar de forma objetiva, sabe? Com agilidade, sabe? Com amor, com carinho. Prestar o serviço público como se fosse para si mesmo, com eficiência, com qualidade. É isso. Calma aí, calma aí. Você está muito ansioso. Você está muito ansioso. Falamos então depois sobre os princípios implícitos, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Toda vez que houver um conflito, um atrito entre o princípio, né, do interesse privado com o interesse público, prevalecerá a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A relação vai ser assim e não assim. Quando um particular processa outro particular, a relação é assim. Ambos detêm os mesmos direitos, as mesmas garantias, as mesmas regalias no rito processual, seja civil ou criminal, enfim. Agora,
quando um particular processa a administração pública, ou seja, processa o Estado, município, algum órgão público, a administração pública, seja direta ou indireta, haverá a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A relação vai ser assim, de cima para baixo, de baixo para cima. Por quê? Porque quando você processa o Estado, quando você processa um órgão público, um ente público, entende-se que você processa não um, mas todos. Porque ali o que está sendo julgado é o interesse de todos. Em tese, é todos que vai pagar uma indenização. Entendeu? Então esse é o resumo básico, revisãozinha básica do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Depois nós falamos aí sobre a questão do princípio da continuidade do serviço público, que é outro princípio implícito, que são aqueles serviços essenciais que devem continuar, que não podem ser cortados, né? Nem mesmo quando houver inadimplência, como, por exemplo, oferecimento de água, de energia, transporte público, saúde. Falamos sobre o princípio aí da autotutela, que a administração pública ela tem o poder dela mesmo reverter uma decisão dela. Então imagina que um agente público, não militar, porque se for militar, se é mais de 7 dias, crime de deserção, previsto no Código Penal Militar. Mas você imagina que um servidor público da prefeitura, ele falta por mais de 7 dias sem justificativa, por 10 dias sem justificativa, sem apresentar atestado, e na legislação da carreira desse cargo público que ele ocupa, não fala nada sobre ele ser exonerado, ser demitido, se ele faltar 10 dias. Fala que se ele faltar 30 dias sem prestar contas, aí sim ele vai ser desligado do serviço público, independentemente de ser efetivo ou não. Estou dando um exemplo aqui de um cargo efetivo de carreira. Aí ele faltou 10, a administração pública vai lá e manda ele embora. Aí ele vai e fala, olha, eu vou entrar na justiça, vou entrar no poder judiciário, e vocês vão ter que me reintegrar e ainda vão ter que me indenizar por todo o tempo que eu fiquei fora da administração pública. Porque na lei não existia previsão para que vocês me punissem me mandando embora. Existia para que fosse aplicada uma advertência, uma suspensão, uma redução do salário, né, durante os dias que eu fiquei ausente da administração pública, mas não a demissão em si. E aí a administração pública pode, através do princípio da autotutela, ela tem o poder de revisar, voltar atrás de suas próprias decisões, sem que haja interferência do poder judiciário. Também falamos sobre um outro princípio que eu achei bastante interessante, princípio implícito, que é o princípio da motivação. Diferente do motivo, o motivo é um dos elementos ou requisitos do ato administrativo. A motivação é um princípio implícito do direito administrativo, ou seja, qualquer ato tem que ter uma motivação, tá? Qualquer ato público tem que ter uma motivação. Ora, por que desta blitz? Por que essa blitz está ocorrendo às 7 horas da manhã, nesse local específico? Qual é a motivação? Ora, a motivação é recuperar veículos que foram furtados. Essa é a motivação? Está sendo aplicado multa? Raríssimas exceções. Beleza, ok. Não, a motivação é aplicar multa mesmo, é apreender veículo que está irregular. Beleza, tem que ter a motivação. Isso é o princípio da motivação. Beleza? Princípio expresso, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípio implícito, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, continuidade do serviço público, motivação, autotutela, tem diversos outros. Eu trouxe os principais princípios implícitos que eu trabalhei com os senhores nas últimas aulas. Outra coisa interessante é que você não deve nunca, jamais confundir o princípio da legalidade do direito administrativo, que está expresso no caput do artigo 37 da Constituição Federal, com o princípio da legalidade do Código Penal, que além de se encontrar previsto no artigo 1º do Código Penal, este também encontra-se previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Então, olha só, o princípio da legalidade estrita ou reserva legal é um princípio que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal
e no artigo 1º do Código Penal. O princípio da legalidade da administração pública é um princípio que se encontra no caput do artigo 37 da Constituição Federal. É para administração pública, é direito público, é direito administrativo. Tá? Então não confunda isso, ok? Por quê? Porque o princípio da legalidade do Código Penal, ainda que esteja no artigo 5º da Constituição Federal, ele se encontra no artigo 5º da Constituição Federal porque se trata de direitos individuais e coletivos. O que é princípio da legalidade estrita ou reserva legal? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então é isso, tá? Não confunda esse princípio da legalidade que eu estou trabalhando com os senhores com o da legalidade estrita ou reserva legal, que é direito penal, beleza? Depois nós falamos sobre os poderes da administração pública. Já estou acabando a revisão, calma, fica tranquilo, você está muito ansioso. Você está muito ansioso. Calma, desapavora. Depois nós falamos sobre os poderes da administração pública. Poder vinculado, poder discricionário, poder disciplinar, poder hierárquico, poder regulamentar ou normativo e poder de polícia. Ora, poder vinculado é aquele ato público onde o agente público não tem margem de escolha. Só existe um único caminho a ser seguido. Poder, exemplo, aposentadoria compulsória. O indivíduo que chega na idade de 75 anos, por força de lei, a administração pública é obrigada a aposentá-lo. Isso é o quê? Poder vinculado. É um poder que a administração tem de poder aposentá-lo? Sim. Tem margem de escolha? Pode ou não pode? Não. Tem, com 85 anos. Se tem, com 75 anos, porque assim determina a lei, poder vinculado. Poder discricionário é quando o agente tem margem de escolha. Prefeito de Uberlândia, eu, professor Oliver, dono da maior escola preparatória de carreiras policiais do estado de Minas Gerais, que é o Instituto Oliver, gostaria de alugar ali o Parque Sabiá, que é um espaço público municipal, para fazer uma festa para minha família particular. Ora, a administração pública municipal, a prefeitura pode ceder ou não. Pode me alugar o espaço ou não. Isso é o quê? Poder discricionário. Vinculado, não há margem de escolha. Discricionário, há margem de escolha. Poder disciplinar é aquele poder onde a administração pública ela aplica sanções dentro da própria administração pública. Então, você imagina que uma diretora de uma escola pública aplica uma advertência em um aluno. Poder disciplinar. Um superior hierárquico do seu concurso público, da sua carreira, do cargo público que você ocupa. Exemplo, você é um soldado da Polícia Militar. Um cabo vai lá e te aplica uma sanção, uma penalização, uma advertência, né? Isso é o quê? Poder disciplinar, beleza? Um cargo comissionado da prefeitura, superior hierárquico seu, te aplica uma advertência, uma sanção, beleza? Uma pena, uma correção, poder disciplinar. O poder hierárquico, diferente do poder disciplinar, ele não aplica sanção. E muita gente acha que aplica. O poder hierárquico serve para escalonamento. O poder hierárquico serve para quê? Distribuição de função. O poder hierárquico serve para quê? Organizar, administrar a própria administração pública. E para isso, tem que ter alguém superior hierárquico para emitir a ordem. Tá, mas e se esse alguém superior hierárquico aplica alguma pena em mim? Ele está exercendo o poder hierárquico ou o poder disciplinar? Poder disciplinar. Poder disciplinar. Ele exerce o poder hierárquico quando ele administra, quando ele organiza, quando ele distribui funções, quando ele faz o escalonamento. É isso. Poder regulamentar ou normativo é o poder que o chefe do Poder Executivo tem, em especial da União, através de medida provisória, através de expedição de decretos, para fazer fiel cumprimento da lei, é bem tranquilo. E o poder de polícia é o poder da administração pública que vai limitar, restringir parcialmente direitos individuais e coletivos, direito do particular para atender uma finalidade pública. Professor, não entendi, vou te explicar. Uma blitz. Você está acostumado todos os dias ir para o seu serviço pela Rondon Pacheco aqui em Uberlândia, porque é menos trânsito, é mais rápido. Certa vez você se deparou com uma blitz, vai te atrasar para o seu trabalho.
vai atrasar o trânsito, está restringindo o seu direito de ir e vir. Por quê? Essa restrição ela é parcial, ela não é total, certo? Porque você pode pegar outro caminho, mas como você quer passar por aquele caminho, existe uma blitz ali para atender uma finalidade pública. Infelizmente você teve o seu direito aí reduzido, limitado temporariamente. Isso é poder de polícia, beleza? Exemplo, o bombeiro quando chega num estabelecimento, num açougue, no mercado e fecha porque ali encontra-se mercadorias vencidas, poder de polícia. O direito daquele empresário de empreender, certo? Está sendo restringido. O direito dele vender a sua mercadoria está sendo restringido. O direito das pessoas de consumirem naquele mercado, mercado do bairro, conhecidíssimo, está sendo restringido. Por conta de quê? Para atender uma finalidade pública. Qual finalidade? Saúde pública. Quem foi que fechou o estabelecimento de forma temporária, momentânea? O bombeiro, ou vigilância sanitária, ou o PROCON, poder de polícia. Beleza? A gente até falou em sala de aula sobre a questão da GCM, que é a Guarda Civil Municipal, se ela tem ou não tem poder de polícia. E eu falei para os senhores que tem sim poder de polícia, com base no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Os municípios poderão constituir guardas municipais para a preservação de seus bens, serviços e instalações do município, conforme expuser a lei. Para que haja preservação de bens, serviços e instalações do município, há de ser necessário o exercício do poder de polícia. Aí a Constituição fala, conforme expuser a lei, vem a lei, que é a 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral da Guarda Municipal, e lá está claro o poder de polícia administrativa que a Guarda Municipal tem, e decisões recentes do STF, que é a nossa Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal, é a última instância, não tem ninguém acima do STF, declarou constitucional o policiamento comunitário municipal executado pela Guarda Municipal. Não a chamou de polícia, porque nós precisamos de uma aprovação, de uma PEC. Nós estamos tentando aprovar no Congresso Nacional um projeto de emenda à Constituição Federal, que é uma PEC, isso é PEC, PEC, Projeto de Emenda à Constituição Federal, para mudar a nomenclatura de Guarda Municipal para Polícia Municipal, assim como ocorreu com os agentes penitenciários, né, que se tornaram policiais penais. Estaduais, distrital e federal. Então, eu não posso chamá-la de polícia na teoria, em se tratando de provas de concurso público, guarda é guarda, polícia é polícia, mas na prática, a Guarda Municipal, ao meu ver, e a análise de diversos juristas e doutrinadores, eu sou jurista de formação, sou bacharel em Direito, então sou jurista por formação. Professor, mas o senhor não é advogado, porque eu não fiz a OAB e não tenho interesse em fazer a OAB. O meu interesse é me especializar cada vez mais nas carreiras policiais, em concursos públicos, como professor de Direito. Se futuramente eu quiser virar advogado, vou fazer o exame da ordem, né? Mas não fiz o exame, nunca prestei o exame da ordem, não tenho interesse. Beleza? Meu interesse é crescer a minha empresa e me qualificar cada vez mais como professor de Direito para aprovar geral em carreiras policiais. Mas, por formação, eu sou jurista e o próprio STF concorda comigo. Ou seja, na prática, nós temos sim uma polícia municipal no Brasil. Há quem diga que eu estou falando uma aberração jurídica. Ô jumento, vá estudar, vá se atualizar, você está desatualizado. Eu fui um que no passado era contra a atuação da Guarda Municipal como polícia municipal, porém eu fui convencido através de argumentos jurídicos, através do conhecimento de causa, conhecendo o trabalho da Guarda Municipal de perto, principalmente em cidades como capitais, cidades desenvolvidas, que a Guarda é bem consolidada e faz um trabalho conjunto com a Polícia Militar, e com a recente decisão do STF, que falou água parou, né? Então hoje está claro que a Guarda Municipal, se cair na sua prova jurisprudência e doutrina, pode afirmar com certeza que é Polícia Municipal. Se cair só letra de lei, guarda é guarda, polícia é polícia. Já estou acabando, calma. Você está muito preocupado. Você está muito precoce. Engraçado que quando você está tomando sua cerveja, você não fica com pressa para acabar, né? Quando você está vendo seu jogo de futebol, olha que eu sou flamenguista roxo, hein? Não sou fanático, porque eu não sou imbecil. Mas
Quando você está vendo seu jogo de futebol, você não quer que acaba. Não é isso? Quando está jogando seu videogame, você não quer que acaba. Quando está de férias, quando está vendo filme, quando está passeando. Mas quando está estudando, quando está aprendendo algo novo, quando está exercitando aquilo que há de mais maravilhoso nessa terra, que é a criação de sinapse, a construção de memória a médio e longo prazo, fica todo agoniadinho, né? Fica todo agoniadinho, não é isso? Isso aqui é a cachaça mais boa que tem essa. Olha o nome da cachaça. Mateus. Ai, ai, ai. Você tá muito precoce. Eu já tô acabando a revisão. Hoje o pau vai torar. Hoje o pau vai torar. Porque o que eu vou falar no final dessa aula aqui, o pau vai torar. Eu vou fazer desabafo. Eu vou pôr pra fuder. Foda-se, eu tenho que ter um compromisso com os senhores de fazer revisão para botar o pau pra torar aqui depois. Vamos lá. Então, tem sim poder de polícia. Depois nós falamos sobre os elementos ou requisitos do ato administrativo, forma, objeto, motivo, competência. Para que o ato tenha validade, tem que ser executado por alguém competente, tem que ter forma, tem que ter objeto e tem que ter motivo. O motivo é a exteriorização da motivação, beleza? Para acelerar, porque os senhores já estão carecas de saber sobre isso, depois eu falei para os senhores sobre os atributos, né? Quais são os atributos do ato administrativo? Presunção de veracidade ou legalidade, ou presunção de legitimidade ou legalidade, ou presunção de verdade ou veracidade. Então, presunção de legalidade ou legitimidade, ou presunção de veracidade ou verdade. É a famosa fé pública. Fé pública. O policial te aplicou uma multa alegando que você estava sem o cinto de segurança. Você estava com o cinto de segurança? Consegue provar? Consigo. Aí, beleza. Caso contrário, meu irmão, você poderia estar sem o cinto. Prevalece a fala do policial. Ele tem fé pública. A fé pública, ela é desmontada. Ela perde a credibilidade quando você prova o contrário. O ônus da prova cabe a você. Prevalece a autoridade, prevalece, né, a verdade do agente público por conta desse atributo do elemento, por conta desse atributo do ato administrativo, que é o atributo da presunção, presume-se verdade, presume-se verídico, presume-se legal e legítimo o que o agente público está falando. Depois a gente falou sobre da autoexecutoriedade. A administração pública, através do atributo da autoexecutoriedade, autoexecuta. Imagina que você está com um carro ali, que é o seu bem jurídico tutelado mais precioso, né? Depois da sua vida. Você dividiu o carro em 48 parcelas. Encheu o cu de cachaça, foi dirigir, não aguentou, estacionou, parou o carro numa entrada e saída de emergência de um hospital público. O policial não precisa de autorização do Poder Judiciário para poder apreender seu veículo, não. Ele vai lá e prende. Autoexecutoriedade. Presunção da autoexecutoriedade. Ele vai lá e executa, independentemente de autorização do Poder Judiciário ou não. Imperatividade. Atributo da imperatividade é quando a administração pública ela emana ordem. Exemplo, sinal vermelho. Existe uma ordem ali, de forma imperativa. Pare. Sinal verde. Prossiga. Radar, velocidade. Para, diminui. Velocidade da via 110 no máximo na rodovia, 80, 40, 60. Se você ultrapassar, vamos ter um outro atributo, que é o atributo da coercibilidade, que é o quê? Você vai ser penalizado, vai receber multa por conta de não respeitar, né, o ato administrativo, mandando você parar através do atributo da imperatividade. Beleza? Então não confunda. Autoexecutoriedade, a administração pública autoexecuta, independentemente de autorização do Poder Judiciário. Imperatividade, a administração pública através de um ato ela emite ordem, ela emana ordem. Coercibilidade, você não respeitou, vai se ferrar agora. Beleza? Pessoal,
Revisãozinha, então, básica sobre as principais coisas que a gente falou em direito administrativo. Eu acredito que, para finalizar, a gente falou também sobre cargo público, o que é cargo efetivo, tá? A gente falou o que é emprego público, o que é cargo comissionado, que é de livre nomeação e exoneração, o que é função de confiança. Tanto cargo comissionado como função de confiança serve para CAD, ou seja, CAD, CAD, C de chefia, A de assessoramento, D de direção. Eu falei para os senhores que para ocupar uma função de confiança tem que ser alguém que já ocupa um cargo efetivo de carreira, concursado, estabilizado. Já o cargo comissionado pode ser um particular, sem vínculo com a administração pública ou com vínculo com a administração pública. Expliquei para os senhores o que é emprego público, que por mais que você preste um concurso público e é nomeado, não há de se falar em estabilidade. Expliquei para vocês o que são os militares temporários, os militares efetivos. Expliquei para vocês também, na última aula, o que é administração pública direta e indireta. Trouxe diversos exemplos. Vai ficar faltando só mais uma aula para a gente poder finalizar todo o conteúdo, que é a aula que eu vou ministrar na próxima sexta-feira, se eu não me engano, dia 12, acho que é isso. Então, sexta-feira, dia 12, né, é a próxima aula. E aí depois, somente em janeiro que a gente retorna, tá? Com as aulas toda sexta-feira. Então, a próxima aula e última aula desse ano, para a gente poder finalizar direito administrativo, vai ser dia 12, então sexta-feira que vem, dia 12, beleza? E aí, semana que vem, quarta-feira, dia 17, é a formatura da turma presencial do curso superior sequencial de gestão e segurança pública privada. Então os alunos vão tirar foto segurando o diploma, a adega, com o chapéu, com o canudo. E no dia 18, quinta-feira, é lá na chácara, Chácaras Oliver, eu vou fazer uma festa para eles, de festa de formatura. Todos os alunos vão levar suas famílias, vai ter charuto, vai ter churrasco, vai ter pinga, vai ter cachaça, o pau vai torar. Não é isso? Então, as próximas aulas, né, as atualizações voltarão a ocorrer toda sexta-feira a partir de janeiro, tá? Então, nossa última aula de sexta-feira é dia 12 agora, que eu vou falar sobre o quê? Para finalizar com chave de ouro, as formas de provimento, tá? Provimento originário ou primário, que é nomeação, beleza? Investidura no cargo público. E vou falar sobre as formas de provimento secundária ou derivada, recondução, reintegração, beleza? Readaptação, reversão, beleza? Vamos explicar sobre a vacância, para finalizar com chave de ouro. Então, dia 12 é a última aula que a gente vai trabalhar com os senhores aí. Beleza? Pessoal, é o seguinte. Lembrando que quem estiver mais participando no chat aí, quem estiver mais comentando no chat, hoje eu não liberei o Live Pix. Eu pedi para desativar o Live Pix hoje porque eu não queria que nada me desconcentrasse, mas fiquem tranquilos, na sexta-feira, dia 12, sexta-feira que vem, na última aula do ano de 2025, com a graça de Deus, vai estar ativo o Live Pix para você poder fazer o seu Pix de R$5 e a sua pergunta ser transmitida ao vivo e você interagir comigo ao vivo em áudio. Mas eu preferi desativar para não atrapalhar o nosso bate-papo de hoje, a nossa aula de hoje, a nossa revisão de hoje e o que eu tenho para falar para os senhores. Tá bom? Vamos lá. Peço que você elimine agora qualquer tipo de distração à sua volta. Qualquer tipo de distração. Se alguém estiver conversando do seu lado, se algum demônio, algum capeta estiver passando e te perturbando, põe para correr no nome de Jesus. Barulho, silêncio total. Se você puder e tiver condições, coloque um fone de ouvido. Se não, pede silêncio para todos, vai para um quarto, porque eu preciso que você escute somente a minha voz. E me veja. Só a minha voz e me veja. O que eu vou contar não é para minha glória,
não é para me vangloriar, porque se tem uma coisa que eu abomino, dentre várias, é soberba, arrogância, prepotência, ingratidão. A ingratidão, para mim, é o pior desvio de caráter que um ser humano pode ter. Poxa, professor, não é roubar, não? Não é furtar, não? Não é matar, não? Não é ser falso, não? Para mim, não. Para mim, a pior coisa que existe no ser humano é a ingratidão. E o que é ingratidão? Você falar mal de alguém que te ajudou. Você falar mal de alguém que abriu as portas para você, da sua casa, da sua empresa. Eu nunca vou falar mal de ninguém que já me ajudou nessa vida. Eu não dou conta. Isso entra em conflito com a minha ética e com a minha moral. E eu peço aos senhores, principalmente aos alunos que foram aprovados agora na Polícia Militar de São Paulo, na Polícia Penal do Espírito Santo e na Guarda Municipal, que teve domingo agora, passado, que eu vi que foi uma galera aprovada aí, pelo menos na primeira fase. E outros que vão ser aprovados, porque tem bastante questões na Polícia Penal do Espírito Santo que cabe recurso, né? Foi um desastre o que a banca fez, uma palhaçada, um amadorismo sem limite. E com essas questões sendo anuladas, né? E se o concurso não for anulado, mais alunos nossos vão ser aprovados aí. Porque quando a questão é anulada, todo mundo ganha. É como se você tivesse acertado a questão. Peço aos senhores, alunos aprovados na primeira fase, e Papai do Céu vai abençoar que os senhores sejam aprovados até o final, em todas as fases. Não mude. Não seja arrogante. Não seja prepotente. Jamais se esqueça de quem te ajudou. Seja sua mãe, seu pai, sua esposa, seu amigo, alguém que te emprestou um dinheiro, alguém que te ajudou de alguma forma para você estudar e ter conseguido ser aprovado nesse concurso público. Eu sou extremamente grato ao Paulo César, da Realiza Curso, que hoje a faculdade realiza. Professor, o senhor está ficando doido? O senhor está falando de uma empresa que é sua concorrente lá em Goiás. O senhor tem milhares de alunos no estado de Goiás, é mais de 150 mil alunos no Brasil inteiro. Mas em Goiás são milhares de alunos, tem escola lá, física, presencial, lá em Goiânia, na capital. E o senhor está falando de um concorrente. Meu irmão, se não fosse o Paulo César da Realiza Curso, que hoje a faculdade realiza, eu não era professor hoje. Foi ele que investiu em mim, foi ele que me colocou e me contratou para ser monitor do online, para dar aula para os alunos do online. Foi ele que um dia, eu lembro direitinho na sala de aula, junto com a secretária, falou que eu tinha o dom para dar aula, que eu tinha que investir nisso. Foi ele. Então, quando eu passei na Polícia Militar de Minas Gerais e vim embora para Minas, para Uberlândia, que é minha cidade natal, estava morando em Goiânia, mas minha cidade natal é Uberlândia. Quando eu voltei para cá para tomar posse na polícia, para fazer o curso de formação, ele ficou triste, ficou chateado, tal, eu tive que vir embora, tal, né? Mas nunca falei mal do Paulo, sempre amei a vida dele, nunca mais tive a oportunidade de falar com ele. Ele também nunca mais falou comigo, porque depois eu abri a minha escola aqui e as coisas foram acontecendo, eu fui abençoando. Mas é uma empresa que eu nunca vou falar mal. Eu já perdi venda, pessoal, já perdi clientes de pessoas lá em Goiânia. Professor, eu sou seu aluno do curso preparatório da Polícia Militar de Goiás e eu estou querendo fazer o sequencial na Realiza, o senhor indica? E eu falei pro cara, olha, nós temos o curso primeiro sequencial, mas a Realiza Curso é uma excelente opção para você fazer. Não, professor, eu quero fazer com você então. Não. Eu quero que você faça na Realiza, por honra. Eu vou ficar muito feliz se você fizer na Realiza Curso. E aí o valor da Realiza era até um pouco mais caro que o meu. Eu fui mentir pro cara falando que o meu era maior, sabe? Mudei o preço na hora, eu lembro até hoje. Fui lá na Hotmart, alterei o preço pra falar pro cara que o meu era maior, só pra ele fechar. Ele foi lá e fechou na Realiza. De tão grato que eu sou. Então uma das coisas que eu mais detesto, eu tenho antipatia, eu tenho nojo, é de ingratidão. De alguém que você já estendeu a mão, já ajudou, e essa pessoa foi ingrata com você. Então, o que eu vou falar aqui não é para me vangloriar. Até porque eu entendo, grave essa frase que eu vou falar aqui. Se possível,
Até faz um corte se você quiser. E você que não deixou seu like, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal. Quanto mais distante, preste atenção, quanto mais distante o elogio se encontra do objeto elogiado, mais verdadeiro e mais rico ele é. Quanto mais próximo o elogio está do objeto elogiado, menos verdadeiro, menos legítimo ele é. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. A pessoa que conta papo, a pessoa que fala que é boa, a pessoa que se vangloria, olhar altivo, soberba, arrogante, prepotente. Pessoal, não é nada disso. Então eu prefiro ser elogiado pelos outros do que eu mesmo contar papo. Eu sei que eu sou foda. O senhor e a senhora sabem que os senhores são fodas. Os senhores são imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos da nossa capacidade, mas não precisamos ficar falando isso para ninguém. Nós não precisamos de ficar contando papo para ninguém. Entendeu? É mais bonito, é mais real, é mais verdadeiro, é mais louvável outros te elogiar do que você mesmo bater no peito e falar: eu faço e aconteça porque eu sou cara não sei o quê. Eu não estou falando de coisas que a gente sabe que é bom e a gente explica para as pessoas para fazer daquela forma porque funciona, porque você tem experiência, porque você faz aquilo, você é bom naquilo. Não é isso. Não estou falando de autoconfiança. Não estou falando de autoestima elevada dentro da normalidade, não. Eu estou falando de arrogância, de prepotência. Então, não era para eu estar aqui. Se eu tivesse desistido. Se há 8 anos atrás, lá em Goiânia, com aquela mesinha de pedra, eu tivesse desistido com o cachorro que eu tinha, que era o lobão, que era um Kika, parecia um lobo, olho azul, olho branco, que eu fiz um serviço na chácara de uma mulher, uma manutenção de uma câmara e de uma cerca elétrica lá em Goiânia, e ela não tinha dinheiro para me pagar, ela perguntou se eu queria o cachorro, que o cachorro tinha gostado de mim. Eu falei, quero. Comia só goiaba, só tinha goiaba para ele comer, era mais magro que tudo. Eu só comia arroz, feijão, quando tinha carne era sempre ovo, então era ovo cozido, ovo frito, ovo no micro-ondas, sabia disso? Ovo no micro-ondas. Se eu tivesse desistido quando eu fiquei sem energia, porque cortaram, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Se eu tivesse desistido quando cortaram a minha água. Se eu tivesse desistido quando eu abri a despensa da minha casa, o armário, e vi lá uma massa de lasanha para comer. Se eu tivesse desistido quando a minha moto 97 fundiu o motor e para fazer a retífica do motor era R$940. Na época o salário mínimo era 700 e pouco. E eu dependia da moto para trabalhar. Se eu tivesse desistido quando o meu aluguel ficou atrasado, 3, 4 meses. Se eu tivesse desistido quando eu fiquei desempregado e não achava emprego em lugar nenhum em Goiânia, mesmo deixando o currículo até na puta que pariu. Se eu tivesse desistido quando eu trabalhava na construção civil em Araguari e limpava a bunda com saco de cimento, porque não tinha banheiro para usar, e as pessoas na construção civil falavam, limpou a bunda com saco de cimento uma vez, acabou, viu? Isso aí é maldição, você nunca mais vai sair da construção civil.
Gente, é muito engraçado porque é mó da hora, sabe? É mó da hora, cara. Se os senhores soubessem o tanto que vai valer a pena cada humilhação, cada dificuldade, cada problema financeiro que você tem, cada zombaria das pessoas, cada inveja, cada palavra de maldição, cada palavra negativa, cada murmuração, cada frase que você escuta que você não é capaz, que você não consegue. Se os senhores soubessem o quanto vai valer a pena no futuro, se vocês não desistirem, eu tenho certeza que os senhores iriam duplicar o tempo de estudo. Eu tenho certeza que os senhores eliminariam mais pessoas da sua vida o mais rápido, antes que seja tarde demais. Ah, se eu soubesse que eu teria uma vida digna como eu tenho hoje. Eu não sou rico. E eu sou um cara que gosto muito daquilo que o rei Lemuel, não lembro, acho que foi o rei Lemuel mesmo, no livro de Provérbios, porque tem analfabeto teológico que acha que quem escreveu Provérbios só foi Salomão, e não foi. O Lemuel também escreveu Provérbios. Se não me engano, os dois últimos capítulos, ou o último capítulo, ou o penúltimo capítulo de Provérbios. E não me lembro também se era Lemuel, ou se é Ezequias, eu acho que é Lemuel mesmo, que fala que ele pede a Deus, Deus, uma coisa peço ao Senhor, que não permita que a minha mesa se farte de coisas, para que eu eleve os meus olhos ao céu e diga, quem é o Senhor? E que eu também não venha passar necessidade das coisas, para que eu não venha furtar e envergonhar o nome de Deus, mas que eu venha ter o necessário. Eu sou dessa. Eu não quero ser rico, eu gosto da vida que eu tenho uma vida com dignidade. Eu quero comprar um pão, eu compro, eu quero fazer uma viagem, eu me programo, eu consigo. Tem carro para me andar, tem moto para me andar, tenho uma vida com qualidade, minha família tem uma vida com qualidade. Sabe, se você soubesse aquilo que Deus tem para a sua vida, se você soubesse aquilo que o Senhor tem para a sua vida, só que para Ele realizar, Ele precisa que você não desista. Ele precisa que você acredite. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E como que eu provo que eu tenho fé? Ora, se eu tenho fé que eu vou passar no concurso público, se eu tenho fé que Deus vai abrir as portas para mim, vai preparar o caminho, e no dia da minha prova eu vou ser aprovado, eu vou lembrar de tudo que eu estudei, eu estudo. Como dizia Tiago, Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí Tiago fala que sem fé, a epístola de Tiago, sem fé, né, é impossível agradar a Deus. Mostre-me onde está a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei onde está a minha fé através das minhas obras. Ora, se eu creio que eu vou passar no concurso, eu estudo, ou seja, eu tenho obras. Eu estudo todos os dias, ou seja, acreditando que eu vou ser aprovado. Como que você quer que Deus mude a sua vida se você não faz aquilo que está no seu controle? A primeira coisa que está no seu controle, não desistir. A escolha de ser um fracassado ou ser um vitorioso, ela está em suas mãos. É sua responsabilidade. A decisão é sua, de mais ninguém. É você que decide se daqui a 3, 5 anos no máximo, você vai continuar sendo um fracassado com essa vida de merda que você tem, com essa vida de bosta que você tem,
com essa vida medíocre que você leva. E é você que decide. Eu tô jogando muito, tá? Tô jogando longe. Porque se for para passar em concurso, você passa em 1 ano, no máximo. E se você passar num concurso, já resolve sua vida. Porque pobre, você não vai ser mais. Rico, também não. Mas pobre, você já não vai ser mais. Você já não vai mais ganhar um salário mínimo. É você que decide. Se daqui 3 ou 5 anos, você vai estar vivendo o melhor de Deus para sua vida. Então a primeira coisa que depende de você é o ato de decidir. Quando é que você vai desfazer dessa amizade que está te fazendo mal e não está te levando para lugar nenhum? E aí? Você sabe. Você sabe que eu estou falando com você. Você sabe, é com você mesmo. É com você mesmo que eu estou falando. Não fica se perguntando, é comigo? Deus está usando ele, será, para falar comigo? Você sabe que é com você. Você sabe. Você vai ficar com essa amizade sua de bosta até quando? Que os pensamentos são diferentes do seu. Você quer estudar, você quer mudar de vida, e esse miserável, esse seu amigo, essa sua amiga, não apoia, acha que você é um careta, acha que o caminho não é por aí, que o caminho é curtir a vida, que o caminho não é bitular porque você pode morrer, não é ficar igual um louco, que você tá virando um careta, que você tá virando um chato. E aí? Todos do ensino médio, todos, repito, todos do ensino médio da escola São Judas Tadeu de Araguari, turma, noturno, que zombavam de mim, porque eu trabalhava o dia inteiro na construção civil e não faltava um dia para estudar de noite, cansado. Enquanto eles estavam curtindo, dançando, frevando, eu ia para a igreja. Sábado, domingo eu estava na igreja. Sexta-feira, depois da escola, eu estava indo no monte orar, falar com o Senhor. E estudando igual um desgramado. Fazendo meu curso na época superior de teologia. Todos que zombaram de mim. Alguns morreram, outros estão presos, outros estão desestruturados, fudidos, dependendo de governo. Todos que me zoaram não venceram na vida. E você acha que eu falo isso com orgulho? Com arrogância? Com soberba? Não. É porque é isso que vai acontecer com esses seus amigos, que você sabe quem são, que não tem o mesmo pensamento que o seu de mudar de vida. E se você não abrir o seu olho, você vai para o mesmo caminho que eles. É para cortar da sua vida. É para cortar da sua vida. Se você é meu aluno, se você admira o meu trabalho, se você conhece a minha história, eu estou te dando uma ordem. Tá ficando louco, professor? Quem é você para me dar uma ordem? Se você for um otário, um sem humildade, vai entender que eu estou sendo arrogante. Se você for inteligente, vai entender que eu estou fazendo isso por amor a você. Afaste-se de pessoas com pensamentos atrasados. Afaste de pessoas que não têm perspectiva de futuro. Afaste de pessoas que só pensam em cachaça 24 horas. Afaste de pessoas que só pensam em pinga, em fumar. Ah, você está falando do charuto? Eu fumo um charuto por madrugada quando eu estou estudando. Charuto não traga, charuto não é igual cigarro. Faz mal, faz, mas não faz mal. Um cigarro fode com o meu pulmão 100%. Eu nunca fumei cigarro. Um charuto, 5%. É só estudar. Você beber uma cachaça, uma pinga, uma vez na semana, não vai te fazer mal. Você tomar pinga todo dia, cerveja todo dia, você vai se fuder. Você vai dar uma cirrose. Vai fuder com seu fígado.
Tá entendendo? Se você vai para uma festa uma vez ou outra para relaxar, se você descansa uma vez ou outra, joga um videogame uma vez ou outra, um final não tem problema. Agora, todo dia você fica só com essa merda na mão. Eu não tenho tempo para estudar. É sério que você não tem tempo para estudar? Engraçado que o último aluno que falou para mim que não tinha tempo para estudar, e eu liguei para ele em vídeo e pedi para ele, porque agora no WhatsApp, não sei se você sabe, tem como você espelhar a tela, igual reunião no Zoom, reunião no Gmail. Eu pedi para ele espelhar a tela, no caso foi ela, né? Eu pedi para ela espelhar a tela, e lá nas atividades, nos aplicativos que ela fica mais tempo, TikTok e WhatsApp, 4 horas por dia. Como assim não tem tempo para estudar? É lógico que pega durante o dia todo, né? Mas espera aí, não tem tempo para estudar, mas tem tempo para ficar mexendo no telefone, para ficar vendo live, para ficar conversando fiado no WhatsApp. Deixa eu te falar uma coisa. Calma aí, você tá precoce. Calma que tem muita coisa ainda para falar. Tem sorteio. Quem tiver mais participando do chat vai ganhar o Oliver Turbo. Você não percebeu, não? Que a vida tá passando, não, caboclo? Hein, seu miserável? Você não percebeu que você tá ficando velho, não? A senhora não percebeu que a vida tá passando, não? A senhora não percebeu que seus peitos já deu uma caída, que a barriguinha já tá aparecendo, que você já não tem mais aquela força, já não dorme mais direito? A senhora não tá percebendo que a sua vida tá passando, tá acabando, e você tá se matando por um bosta de um patrão que eu tenho certeza que não te valoriza, porque se trabalhasse numa empresa que te valorizasse, que tivesse um plano de carreira, que te remunerasse bem, te dava razão. Mas você não percebeu, não, que a vida da senhora está passando, que a vida do senhor está passando? Vai ficar até quando com essa vida de merda? Hã? Me responde. Até quando? Com essa vida de bosta? Sua vida é uma bosta, cara. Sua vida é uma merda. Você ganha um salário mínimo por mês. Você mora numa casa de bosta. Você mora numa casa com 2 cômodos, um banheiro de merda. Você não tem dignidade nem para usar seu vaso. Seu vaso é um vaso de merda. E aí? Professor, você está me humilhando. Eu não estou te humilhando. Eu estou te perguntando até quando você vai aceitar isso. Como assim? Você tem que juntar dinheiro para pagar cartão, para ir para uma praia uma vez no mês, no ano. Ainda tem que parcelar em milhares de parcelas. O que é isso? Como assim? Só consegue comprar um carro se for um carro seminovo e em milhares de parcelas? Como assim? Como assim só consegue comprar uma roupa parcelada? Como assim só consegue fazer churrasco uma vez a cada 3 meses? O que está acontecendo? Porra! Você é a imagem e semelhança de Deus. Acreditando ou não, isso é fato. Não vem me falar que eu vim do macaco, que eu vim dos homens sapiens, que eu sou primo do chimpanzé. Não vem com essa porra pra cima de mim, não. Não vem com essa merda pra cima de mim, não. Que isso é teoria. E não faz sentido nenhum essa porra de teoria darwiniana. A teoria do design inteligente pode ter os seus erros, os seus equívocos também, em especial na datação da idade da Terra. Beleza, pode ter. Mas não vem falar pra mim, não, porque o ser humano domina tudo e todos, inclusive até a si mesmo. E isso foi uma ordem dada por Deus. Vai e domine sobre tudo. Nós dominamos sobre tudo. Nós dominamos sobre tudo e todos. Nós somos os únicos animais que têm medo de morrer, que têm ética, que têm moral. Por que você
sabe que é errado matar alguém? Hã? Porque foi me ensinado desde pequeno pela religião judaica cristã. Ah, é? Por que os ateus não matam, então? Existe um código. Existe um código de ética e moral instalado dentro de vocês. É um código divino, creio eu. Porque você pode ter nascido isolado no quinto dos infernos, que você sabe que é errado ter relação sexual com a sua mãe, com o seu filho, com a sua irmã, com o seu pai. Você sabe que isso é errado, você sabe que isso não é ético. Você sabe que isso não é moral, que isso é nojento. Como é? Me explica, porque eu não sei. Eu queria que os senhores me explicassem. Como é isso? Ser a imagem e semelhança de Deus, ou seja, você é foda, você tem diversos poderes à sua disposição, e o maior poder que você tem é a sua capacidade mental, cognitiva, a sua capacidade de raciocínio, de construir memória a médio prazo. Como é saber que você pode mudar a sua realidade e continuar se comportando como um bosta? É igual o filho pródigo, né? Chegou no pai, me dá minha parte de tudo aí que eu tenho direito. Foi embora, gastou tudo com as mulheres. Quando foi ver, o desgraçado estava lá, almejando alimentar-se da lava lá, da comida de porco. Aí lembrou, né? Nossa, na casa do meu pai, eu tinha tudo, até os servos e as servas do meu pai têm uma vida melhor do que a que eu estou tendo agora. Mas espera aí, ele pensou por um momento. Eu ainda sou filho. Eu não deixei de ser filho. E ele tomou uma decisão. Ele tinha o poder nas suas mãos de decidir. Eu continuo porque eu sou orgulhoso, eu não sou humilde, eu não vou voltar atrás, eu não vou dar um passo atrás e vou continuar comendo comida de porco. Ele tinha o poder de decidir. Não, eu decido ser humilde e voltar à casa do meu pai, porque eu ainda sou filho. E vou pedir para meu pai para me colocar lá como servo dele. Quando ele volta para a casa do pai, o pai coloca o anel nele, faz uma festa. Vamos fazer uma festa porque o filho que estava perdido foi achado. Qual é a sua decisão? Você é filho do Rei dos Reis e dos Senhores e do Senhor dos Senhores. Você tem noção, cara? Você tem noção disso? Você tem noção disso? Você é filho do cara que sustenta a terra, conforme o profeta Isaías disse, e ele sustenta o círculo da terra em suas mãos. O profeta Isaías, há 3.500 anos atrás, já falava que a terra era redonda e que Deus sustentava ela com as suas mãos, ou seja, no meio do nada. O Brasil foi descoberto há 500 e poucos anos atrás pelos portugueses, porque o pessoal tinha medo, achando que a terra era quadrada e chegava a determinado limite do mar, caía. Sendo que a palavra de Deus há 3.500 anos atrás já falava que a terra era redonda. E já falava que Deus sustentava ela com as suas mãos no meio do nada. Aí foi descoberta 200 anos atrás, no máximo, né? Que de fato a terra está flutuando no meio do nada. Você tem noção do que é isso? Tem noção? Que você mora numa terra que está girando a milhares de quilômetros por hora e está flutuando no meio do nada? Você tem noção? Você tem noção que o Sol só não destrói a Terra por conta do campo magnético que tem na Terra? E aí é como se fosse um filtro protetor? Você tem noção que se a Lua fosse um pouco mais perto, as marés se elevariam? Ou se fosse um pouco mais longe? Vocês têm noção que tudo é perfeitamente, complexamente, inteligentemente perfeito, organizado, harmônico? Você tem noção, cara, que seu coração, dentro do ventre da sua mãe,
ele já se desenvolveu para se transformar em um coração. O seu filho, para se transformar, já existia um código, já havia uma ordem. Quando o esperma fecundou no óvulo, já havia uma ordem. Coração desenvolva, fígado desenvolva, olhos desenvolva, boca, nariz, paladar, cérebro, pulmões. Puta que pariu, cara. Como pode, meu Deus, essa galera não ter noção da grandiosidade que é ser filho do Senhor? Eles vivem nessa vida de merda porque eles querem, porque eles acreditam no que o diabo fala para eles através desses demônios, dessas amizades erradas, desses parentes malditos que não gostam de você. Ai, mas é meu parente, meu brother. Mateus 10:34. Não penseis que vim trazer paz à terra, pois vim trazer espada. Eu vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a mulher e sua mãe, entre a nora e a sogra, pois seus inimigos serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. O próprio Cristo, que é o verbo que se fez carne, que é o próprio Deus que se fez carne, conforme João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, já dizia que os próprios inimigos serão da sua própria casa. Você esqueceu que quem vendeu José foi seus irmãos? Você esqueceu que o primeiro assassinato, o primeiro homicídio que teve na terra foi de um irmão? Caim matou Abel? Então afaste-se desses seus parentes que não confiam em você. Afaste-se da sua família, porque laço sanguíneo não quer dizer nada. A Bíblia fala, inclusive, que há amigos que são mais chegados que irmãos. Laço sanguíneo não quer dizer nada, meu brother. Nada. Tem mãe que tem inveja do seu próprio filho. Tem pai que tem inveja do seu próprio filho. Irmãos que têm inveja de si. Parentes. Se afaste. A decisão é sua de, em um primeiro momento, se afastar de pessoas que não agregam valor na sua vida. Amizades ruins, família ruim, parente ruim. Professor, o senhor está causando discórdia? O senhor está propagando discórdia? Se você é um jumento retardado, você vai entender isso. Se você tiver pelo menos 2 neurônios, você vai entender que eu estou cuidando da sua saúde mental e psicológica para você se concentrar no seu projeto de mudança de vida. No seu projeto de aprovação no seu concurso público. Eu quero que você hoje faça um favor para você. Não é para mim, não. Assim que a gente finalizar essa aula, eu gostaria que você não fosse ingrato. Eu gostaria que você não fosse arrogante. Eu gostaria muito que você não fosse soberbo. Eu vou fazer isso. Eu vou acabar a aula aqui agora e eu vou fazer isso. Eu gostaria muito que você, que crê que é a imagem e semelhança de Deus, que crê que tem o poder de mudar a sua realidade através da fé, acompanhada de obras, ou seja, o esforço, o trabalho contínuo, o trabalho duro, o esforço diário para aprender, para se desenvolver. Eu gostaria que você, na hora que acabasse essa aula, dobrasse o seu joelho no seu quarto, em secreto, como Cristo ensinou. Quando falares ao Pai, entra no quarto em secreto, fecha a porta e fala ao Pai em secreto, e o Pai em secreto irá te recompensar. Não fazeis como os escribas e fariseus, que oram em praças públicas, em voz alta, para que todos vejam que eles estão orando. Em verdade, vos afirmo que já receberam sua recompensa. A recompensa foi o quê? O elogio do povo. Eu fiz isso.
Eu lembro que eu pedi a Deus para poder me abençoar, para me poder passar no meu concurso. E eu fui aprovado. Eu queria que você, quando que acabasse essa live, acabasse essa aula, você não vai morrer, cara. Anotasse em um papel as pessoas que fazem mal para você, seja parente, família, amigos, que não compactuam com o seu sonho, com o seu objetivo, e eliminasse da sua vida. Silencia os status para que elas não vejam seus status. Bloqueia, se for o caso, exclui o WhatsApp, exclui das redes sociais, entra na caverna. E eu gostaria que você, depois de fazer isso, dobrasse seu joelho no quarto e falasse com o Pai. Olha, se você não crê, não custa nada você fazer. Eu quero que você faça isso que eu estou falando. E eu mudo o meu nome se algo não acontecer. Se você não crê, eu quero que você que é ateu, ateuzinho, metido a intelectual, a grandes intelectuais ateus e a grandes intelectuais religiosos. Não tem problema nenhum, isso não fere nada na sua inteligência. Mas eu te faço um desafio, você que não crê no que eu estou falando. Entra no seu quarto, sozinho, apaga as luzes, dobra o joelho e fala assim: se existe um Deus, se existe um Deus, se esse Deus é real, eu quero que o Senhor se manifeste em minha vida. Eu não quero ser religioso porque religião mata as pessoas. Mas eu quero conhecer o Senhor de perto. Então você que não crê, vai fazer essa oração e vai pedir para Ele se revelar para você. Revela-me a mim. Eu gostaria que o Senhor se revelasse a mim. A palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E lá em Oséias 3,6 ou 6,3 também fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo morre por falta de conhecimento. Então, pede a Deus para Ele se revelar a você. Agora você que crê, eu mudo meu nome, tá? Se algo não acontecer na sua vida. Tá feito o desafio. Eu mudo meu nome se algo não acontecer na sua vida. Então, certo como você está me vendo, algo vai acontecer na sua vida e Deus vai se revelar a você. Agora você que crê como eu quero que você entre no seu quarto e faça um favor para você mesmo. Eu vou fazer isso depois da aula aqui. Senhor, obrigado. Obrigado pela saúde. Porque nesse exato momento são muitos hospitais que estão lotados de crianças, adolescentes, adultos, idosos que estão lutando contra o câncer e que dariam tudo para ter saúde, para poder ter a oportunidade de estudar. Senhor, obrigado por ter um emprego. Obrigado por não ter emprego e mesmo desempregado, eu ter condições de estudar e garantir um futuro melhor. Obrigado pelas mãos, obrigado pela visão, onde eu posso ler um livro, ler um PDF. Obrigado pelos meus ouvidos, pois posso ouvir audioaulas, posso ouvir o professor falar, posso ouvir um vídeo motivacional que eu estou vendo e estou ouvindo, um testemunho, sabe? Um depoimento de um aluno aprovado em concurso público. Obrigado, Senhor, pela audição. Obrigado pelo pão, pelo alimento que o Senhor me dá todos os dias. Obrigado pelas pessoas que me amam de verdade, que são poucas, mas tem, que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de poder ter condições, ter a escolha de mudar a minha realidade. Agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida.
tudo, coisas boas, coisas ruins que o Senhor tem permitido para a minha evolução, para o meu crescimento. E gostaria de pedir ao Senhor, se é o seu sonho passar em concurso, você vai falar para Ele que o Senhor me ajude a ter foco, a ter disciplina, a ter motivação, para que eu possa alcançar a minha aprovação. Que todos os dias, quando eu abrir o meu livro, a minha apostila para estudar, que o Teu Espírito esteja do meu lado. Que todos os dias, quando eu for assistir uma videoaula, que o Teu Espírito esteja do meu lado. Não permita que eu machuque, que eu quebre uma perna, o que vai impossibilitar eu de fazer um TAF ou ser reprovado no exame médico. Me ajuda. Eu confio no Senhor. Eu acredito que o Senhor pode me ajudar. Eu vou fazer a minha parte. E eu faço uma promessa ao Senhor. Eu faço um acordo com o Senhor. Eu faço um contrato com o Senhor. Que eu vou glorificar o Seu nome. Que eu vou exaltar o Seu nome. Se o Senhor me ajudar a ser aprovado no concurso, eu vou falar que o Senhor me ajudou. Eu vou contar que o Senhor acalmou a minha alma, que o Senhor esteve comigo todos os dias difíceis, e que o Senhor é fiel, e que o Senhor é real, e que o Senhor de fato existe e pode mudar a vida das pessoas, assim como o Senhor mudou a minha. Faça essa oração. E eu mudo meu nome. Mais uma vez. Eu mudo meu nome. Se você fizer a sua parte, se você não for aprovado no seu próximo concurso público. Eu não desisti. Eu não desisti. Meu Deus. E se eu tivesse desistido? Eu não desisti. E é isso que eu quero. Que você não desista. Nosso Pai maravilhoso, nosso Papai do céu, que nos ama tanto, tanto, o amor dele é tão constrangedor. Como pode amar uma prostituta? Onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? Não, ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até na morte, o ladrão da cruz, morte de cruz, para ser crucificado tinha que ser o demônio em pessoa. Mestre, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Moisés, que foi um assassino, matou um egípcio, fugiu para o deserto. Deus apareceu para ele na sarça ardente. Paulo, conhecido como Saulo de Tarso, matava cristãos, perseguia a igreja. Foi o homem mais usado por Deus. O homem mais usado por Deus no Novo Testamento. Escreveu metade do Novo Testamento. Deus alcançou ele. É um amor tão constrangedor. Vocês já têm tudo, que é o amor de Deus. Tudo. Quando você acorda
E você faz. E abre os olhos. O solzinho que o Papai do Céu fez para você tá ali. O oxigênio, a fotossíntese. Seu corpo tudo funcionando. Você já tem tudo, cara. Só falta você tomar postura de homem. E agir como um homem. E tomar as rédeas da sua vida. Só falta a senhora largar de ser trouxa e tomar as rédeas da sua vida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Para a gente finalizar, e aí o Jeanzinho vai olhar no chat os que mais participaram, que eu desativei até o chat aqui para não me desconcentrar, porque eu pedi pro Senhor Jesus me usar da forma que Ele quisesse me usar para falar com os senhores hoje, sem nenhum tipo de religiosidade, porque o meu Deus, Ele não é religioso, muito bem pelo contrário, Ele lutou contra os religiosos na época. Eu queria deixar uma passagem aos senhores, isso não é pregação, nada disso, que é algo tão fantástico que está lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Essa mensagem é para você que está sem esperança, é para você que acha que Deus te abandonou porque você não passou do seu concurso, é para você que acha que Deus te abandonou porque você ainda não chegou onde você queria chegar, você se encontra num momento difícil da sua vida, nada dá certo, tudo está dando errado, você está desmotivado, está sem esperança. Que você inicie um ano novo com essa mensagem no seu coração. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a banca? FGV? É a banca Vunesp? É a banca CESP? É o concurso X, o concurso Y? Meu irmão, se eu estudei igual um desgraçado, e quando eu falo desgraçado, é oposto de sem graça, não é o palavreado, não, vai estudar, leia no dicionário o que significa desgraçado. Você estudou igual um desgraçado, ou seja, sem graça nenhuma, com raiva, no ódio, para passar, e tem Deus do seu lado, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando você vê algum imbecil te falando assim, você está errado em querer ter uma vida boa, em querer ser próspero, em querer mudar de vida. Meu irmão, é bíblico, Deus quer o melhor para você. Deus não abomina a riqueza, Deus abomina o amor à riqueza. O seu amor, a sua esperança tem que estar no Senhor, não tem que estar em riquezas. A minha esperança não está naquilo que Deus me deu, naquilo que Deus colocou na minha mão para administrar. A minha esperança está nele. Aquele que não poupou o próprio filho, mas antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É sério mesmo que você acha que Deus não quer que você passe? É sério mesmo que você acha que você nasceu para ser um derrotado? É sério mesmo que você acha que você nasceu para sofrer?
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já tem tudo. Você já tem tudo. Que é o amor de Deus. Permanece firme. O ano que vem sua vitória vai vir. Permanece firme. O ano que vem é o seu ano. Permanece firme. Continua da batalha. Só é derrotado quem desiste. E toda vitória, todo vencedor acumulou ao longo da sua trajetória até alcançar a sua vitória várias derrotas. Mas sabe qual a única diferença entre uma pessoa que passa em concurso e uma que não passa? É que a que passou não desistiu. Não desistiu porque está fazendo o concurso pela quinta vez, ou pela segunda vez, ou pela primeira vez e foi aprovado, mas não desistiu de estudar quando estava cansado. Não desistiu de estudar quando todos falaram que ela não ia conseguir. Não desistiu de estudar quando estava tudo dando errado na vida. Quando ficou desempregado, quando ficou doente. Não desistiu. Não desistiu quando não estava entendendo o conteúdo. Não desiste, não. Assim que acabar, coloca a sua vida em ordem. Fala com o Papai do Céu. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Coloca os seus sonhos nas mãos de Deus. Coloca os seus projetos na mão do Senhor. Era meu sonho entrar na polícia. Eu almejava entrar na polícia. Entrei na polícia. Tirava serviço na guarita. Fuzilzão na mão, 762. Ia pro Parque Sabiá correr. Canção. Carregando a tropa lá. Sabe? Parque Sabiá parava pra olhar nós correndo. Era tão bom, sabe? Só que Deus falou comigo. Não é o que eu quero pra você. Você vai abdicar do seu sonho para realizar o sonho de outros. Eu o quê? O senhor tá ficando maluco? É meu sonho. Eu estudei para estar aqui. Mas não é o que eu tenho para você. E eu obedeci a Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu não tô falando de dinheiro não, tá? Eu não tô falando de dinheiro não. Não existe nada melhor do que ajudar as pessoas a mudarem de vida. Não tem nada melhor do que um aluno ligar para você chorando. E falar para você que você foi fundamental na aprovação e que agora a vida da família dele toda, ou seja, da esposa e dos filhos, mudou da água para o vinho, porque o Instituto Oliver acreditou nele, porque o professor Oliver respondia ele de madrugada, ajudava ele, tirava dúvidas,
os funcionários, os colaboradores do Instituto Oliver. Nada melhor que isso. Então coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Ele é real. Ele existe. Eu não sou religioso. Sou cristão. Tenho Jesus como meu único Senhor e Salvador. Tenho intimidade com Deus. Sou apaixonado por Jesus. Não troco Jesus por nada. Morreria por Ele agora. A qualquer momento. Estou disposto a dar minha vida por Ele. Ele sabe disso. Não preciso eu falar isso para vocês, não. Ele sabe disso. E é isso que importa. E eu aviso... professor, mas o senhor é pecador, o senhor xinga, o senhor dá aula, o senhor dá uns exemplos meio ridículos. Meu irmão, eu não sou religioso. E eu procuro melhorar. O Espírito Santo fala comigo quando eu exagero, quando eu erro. Eu procuro melhorar. Mas uma coisa que eu tenho é temor a Deus e confiança nele. E a minha vida é dele. O Instituto Oliver é dele. A minha família é dele. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Então, faz isso que eu estou te falando. Você vai ver o que vai acontecer. Convido o Senhor para entrar na sua casa hoje e tomar as rédeas da sua vida. Acabar com essa confusão mental que você está, que o senhor e a senhora tá, que não sabe nem o que você quer mais. Sai um concurso, é esse. Aí tá estudando, aí sai outro, não, agora é outro. Convido o Senhor para acabar com essa ansiedade. Experimenta ler a palavra de Deus. 15 minutinhos que seja por dia, antes de você começar a estudar. Experimenta ler. Professor, me indica um livro. Começa com Provérbios, depois Eclesiastes, depois Evangelho segundo João. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, começa com João. Experimenta. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai habitar na sua casa, vai habitar no seu coração e vai te dar força, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu quem diga. Porque eu estudava o dia inteiro com café no estômago, era o que eu tinha, café preto, energia cortada, água cortada, muita dificuldade, muita humilhação. Muita humilhação. Mas o Senhor Jesus nunca me abandonou. Mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mesmo sendo ruim, mesmo sendo ingrato, mas nunca me abandonou. Isso que é amor. Isso que é amor. Jean, verifica para mim quem foi que mais participou no chat. Pede para me chamar no WhatsApp, que eu vou entregar para essa pessoa o Oliver Turbo. Dia 12, o senhor e a senhora são meus convidados para a nossa aula. Aí vai ser lá na empresa, no estúdio, com questões, live pics. A última aula do ano, direito administrativo. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Se gostou da aula, compartilha. Essa aula eu vou deixar ela pública no YouTube. Até para quem não é aluno assistir, essa eu vou deixar pública. Porque essa eu acredito que o nome de Deus foi exaltado. O nome de Deus foi glorificado. E é um desafio que eu fiz aos senhores. Deus vai te visitar. Deus vai te visitar. E é hoje. É hoje. Então faça o que eu te falei. Vai pro seu quarto. Fecha a porta. Vai falar com o Papai do Céu. Rasga o seu coração. Chora aos pés do Senhor. Se humilhe diante dele. Bem-aventurado
os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É humilde de espírito, tá? Não é de pobreza, não. É de espírito. Tenha humildade. Reconheça que você precisa do Senhor na sua vida. Papai do céu vai te ajudar. Se não é Deus na minha vida, pessoal, eu pego a minha arma e dou um tiro na minha cabeça. Os senhores não imaginam os problemas que eu enfrento, sendo empresário, sendo professor de direito, me posicionando na rede social como eu me posiciono, contra a bandidagem, contra essas anarquias que vem acontecendo no nosso país. Os senhores não têm noção das coisas que eu enfrento. Vocês nem imaginam. Desaforo de alguns alunos que não acessam o portal, não assistem o curso, não assistem a informação. Mas se eu estou firme aqui, é porque o Senhor Jesus tem me sustentado. Então, obrigado. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Gostei. Não esquece. Vai pro quarto. Vai pro quarto. Falar com o Papai do Céu. E anota depois o nome das pessoas que não devem, e você sabe quem são essas pessoas, não devem mais fazer parte da sua vida o ano que vem. Deus abençoe. E até sexta-feira, dia 12, na nossa última aula do ano. Tamo junto.